Deus me deita, acontece, me levanta comigo, eu calo, comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Deus me... Quer conquistar bem-estar e ficar de bem com a vida? Eu sou Roberta Berlitz e posso te ajudar. Acesse meu contato pelo QR Code e saiba mais. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Mulheres Quebrando Tabus, aqui na nossa Vale TV. No programa de hoje, a gente vai dar continuidade à nossa temática Mulheres e Política. E antes de apresentar a nossa convidada, eu queria fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores e parceiros, o brechó usual.com.br, que fornece os looks para o nosso programa. Então, esse look aqui, após a gravação, vai estar disponível para quem quiser adquirir. Eu estou hoje usando uma calça alfaiataria verde e uma blusa branca. Além disso, a gente tem como apoiador o Majestic, que é um bar que fica na cidade de São Leopoldo, e também a Roberta Berlitz, que é terapeuta e psicopedagoga. Então, hoje a gente tem a Grazi aqui conosco e eu queria primeiro te agradecer, Grazi, pela tua disponibilidade de estar aqui. Não é da cidade, mas é da região. E eu queria que tu comentasse um pouquinho quem é a Grazi, né? Acho que primeiro tu pode fazer uma audiodescrição também, para a gente trabalhar com acessibilidade. É uma coisa que a gente sempre está nos cobrando para a gente atingir o maior número de pessoas possíveis. Perfeita. Primeiro eu quero agradecer o convite por estar aqui. Eu sou uma mulher negra, que meus cabelos são dreads. Estou vestindo um casaco, um blazer amarelo, com uma camiseta escrito Lute como uma mulher e uma leg preta e tênis. Teninho, né? Básico. Bom, quem é a Grazi, né? A Grazi é uma mulher negra que tá aí na luta há bastante tempo. Sou oriunda da educação, porque sou professora, né? Há mais de 22 anos estou dentro da educação, só que o trabalho social ele anda junto, não tem como tu ser educadora, ser professora e também não se envolver socialmente. Então eu milito no movimento negro, também sou sindicalista, né? E também estou inserida dentro de um partido político, né, que é o PSOL, onde eu fiz a escolha de fazer a minha militância partidária. Sou uma mulher que gosto muito de dizer que venho trazendo toda a minha ancestralidade, né? Então acho que é importante dizer isso. Filha de Glaci e neta de Araci. Mulheres que para mim são grandes referências e que fazem com que hoje, inclusiva, eu siga quebrando muitos tabus. E como é bacana, eu percebo muito fortemente da origem afrodescendente essa valorização da ancestralidade que a gente não tem por parte de outras culturas. E fortemente essa questão da história oral, né? A cultura eurocêntrica nos faz entender como verdade somente a história escrita, sim, enquanto que aqueles povos que não tiveram esse tipo de acesso, de condições em determinadas outras épocas, essa história oral é desvalorizada, sim, por parte de outras culturas. Profundamente. A gente costuma dizer que o passado nos diz muito, né? As pessoas estão sempre preocupadas muito com o futuro, né? O que a gente vai fazer do futuro, o que eu quero para o futuro, sem olhar para o passado. E a ancestralidade faz a gente olhar para o passado, faz a gente entender quem somos, da onde viemos e a partir daí para onde iremos. A partir daí, de quando a gente entende quem somos, o que nos construiu quanto pessoas, quanto seres humanos. Então, sim, e valorizar toda a oralidade que vem do nosso povo, né? E os povos indígenas também têm também tem essa cultura de verbalizar, de a gente aprender muito através dos nossos mais velhos, né? A gente sempre se refere também o termo matriarca para nós é muito mais distante, mas a gente sempre diz que os nossos mais velhos, os nossos griots, são os que detêm o conhecimento. Os mais velhos têm o conhecimento e muitas vezes esse conhecimento ele não está escrito, ele está
na vivência, na convivência e no falar, no tratar do cotidiano. Agora tu me trouxe um termo, o griot, que eu, no semestre passado, fiz uma disciplina na URGS sobre docência e decolonialidade. E a professora trabalhava com a pedagogia griot. Inclusive, esse ano eu me inscrevi num curso que era para ter presencial em Porto Alegre, né? Só tem presencial em alguns locais do Brasil, que a pedagogia griot vem lá de Salvador. E, infelizmente, só tinha eu inscrita nesse curso, e aí o curso presencial não teve, está acontecendo online, quem tiver interesse, mas já faço um convite e um apelo para quem quiser em outros momentos se juntar comigo na turma para a gente fazer, né, esse curso de pedagogia griot, e é uma pedagogia afro-brasileira. Isso. E também trabalha muito, ontem nós falávamos no nosso encontro presencial sobre essa questão da ancestralidade, de como abordar a questão afrodescendente na escola. E a pedagogia griot traz uma perspectiva muito interessante. E eu trabalhei no primeiro dia de aula com meus alunos, a aula espetáculo que tem na pedagogia griot, onde a gente conta a nossa trajetória de vida, de onde viemos, né, quem são os nossos ancestrais, o que percorremos e para onde queremos ir, linkando com algum objeto, no caso eu com a docência em educação física. E aí ali eu mostro para os alunos, né, de onde eu vim, quem eu sou, quem veio atrás de mim, quais são esses pensamentos, o que me construiu e o que eu venho me reconstruindo cotidianamente. E de que forma isso pode atingir eles também. Então, agradeço até a prof. Gabriela Nobre Bins, que ministrou essa disciplina. Foi uma experiência riquíssima para todos nós. A gente, inclusive, está produzindo alguns textos a partir disso para congressos e publicações. E a gente, então, a partir dessas produções, pretende levar isso para outras pessoas, né, para a comunidade acadêmica e a comunidade da docência também. E, enfim, agora eu estou trabalhando com os alunos e na aula a gente foi provocado, né, a partir da apresentação da aula espetáculo dela, fazer uma aula espetáculo nossa também, contando a nossa trajetória, né? A gente traz elementos que as pessoas vivenciem. No caso, por exemplo, eu, que sou da educação física, eu sou da educação física desde que eu me entendo por gente. Então, quando eu ia para a escola, meu pai era motorista escolar, eu fazia meu pai me deixar 30 minutos antes na escola, levava uma bolinha de tênis para os guris me deixarem jogar bola junto. Então, toda essa questão aí de gênero já muito fortemente imbricada desde pequena também. E hoje eu provoco os meus alunos a construírem isso para no final do ano também apresentarem, porque a gente começa a criar uma relação de empatia com os colegas, né? Perfeito. Sabe que eu também sou professora de educação física, né? E como é interessante quando a gente ouve isso, né? E aí tu começou a trazer um relato da tua história, da tua vida, e a gente vai relacionando com a nossa vida. E esse processo de escuta, de aprender com a oralidade, nos permite isso. Perceber o quantas vezes a gente tem grandes aproximações e grandes distanciamentos. Né? Quando a gente escuta a história do outro, quando a gente escuta o outro, quando a gente para ouvir o que o outro tem para nos trazer, das suas trajetórias, por exemplo, a gente consegue fazer um link que muitas vezes, se nós estamos lendo um livro, se nós estamos estudando um material que muitas vezes é construído e escrito, não vai nos trazer o quão tamanha sabedoria que às vezes uma pessoa nos traz. Então, com certeza, a experiência que tu relatas, de ter feito com os teus alunos, de ter trazido partido da tua realidade, eu volto a dizer, para mim é um dos momentos mais significativos, principalmente quando um professor entende isso. Porque a gente não está expondo as nossas fragilidades, e que se a gente estivesse expondo as nossas fragilidades, que bom que a gente consegue fazer isso, porque eu falei também isso ontem, né? Isso humaniza o processo, né? E quanto mais humano o processo for,
mais ideal é esse momento. E a questão da oralidade, a questão dos nossos griots, e quando eu falo da trajetória, da valorização da nossa ancestralidade, está muito relacionada a isso, né? O que essas pessoas viveram, como elas viveram e de que forma elas lidaram com as adversidades, com os desafios, e inclusive com as conquistas, né? E que muitas vezes não está nos livros. As histórias que são contadas hoje, a forma como a gente estuda, né? Todo o contexto de como a sociedade se formou, de que forma o Brasil se estruturou, se organizou, muitas vezes não, 100% de todos os livros que eu li quando estudante foram escritos por mãos brancas, né? Então nunca eu li uma história nossa, nunca eu li uma história minha, nunca me vi representada através dessas histórias. Então, quando eu tô dentro do meu seio familiar, a gente vive essas novas experiências. A gente conhece essas outras histórias. Não só no meio familiar, mas quando a gente está quilombado. Quando a gente está no nosso quilombo, seja ele o lugar que for, mas um lugar muito negro, muito nosso, a gente consegue entender outras coisas e aprender outras. Que não é bem assim. A gente consegue entender que as coisas não são bem assim. Sim. E eu queria te fazer a nossa pergunta chave, a nossa pergunta mãe, né? Que é qual tabu você quebrou por ser mulher? E, posteriormente, essa pergunta, qual tabu você quebrou por ser mulher na política? Então, né, quando tu disseste que ia me fazer essa pergunta, eu fiquei pensando, meu Deus. São muitos. Bom, eu quero voltar às mulheres da minha família, né? As mulheres da minha família nunca conseguiram romper um ciclo de servidão, de servir. Então, todas as mulheres, todas as irmãs da minha mãe, a minha avó, todas foram empregadas domésticas. Todas. Todas. Sem exceção. Inclusive a minha mãe. E quando eu me tornei adulta, e me tornei adulta também começando a ser uma empregada doméstica, eu disse, tem alguma coisa que está errada aí. E eu entendo que o primeiro rompimento, o primeiro tabu que eu rompi foi a ideia de que eu deveria seguir o mesmo caminho e dizer, não, eu posso fazer outra... Eu preciso romper com essa ideia de que a gente só nasceu para isso. Então foi quando eu decidi encarar a universidade, quando eu decidi dizer que agora não vai ser, nós não vamos reproduzir o mesmo ciclo, nós vamos romper com isso. Nós vamos acabar com isso. E vai ser agora. E quando eu fui a primeira pessoa da minha família a ter um curso de graduação. Quanto mulher preta, em que a sociedade sempre nos impôs, sempre nos colocou num lugar de não lugar. Então, para mim, é muito forte dizer isso. E é muito lamentável dizer isso. Porque eu não queria... Eu não quero e quero que os meus filhos não sejam os primeiros. Mas eu fui a primeira da minha família a ter uma graduação. A primeira pessoa que a minha família pôde ir numa formatura, que a gente pôde celebrar um canudo, um certificado, um diploma de graduado. Então, romper com isso, quebrar, né? Poder realmente entender que não sei se seria um tabu, mas para mim foi um momento que eu acho que eu defino isso, eu defino como um tabu. E até a tua fala hoje e ontem também no nosso encontro remete muito à fala da Kelly, que foi o nosso primeiro programa que a gente teve. A Kelly faz parte do nosso coletivo, uma mulher negra também, dessa questão de as pessoas dizerem que não era o lugar para ela, de perceber no olhar, né? E ontem, ao final do encontro, até ela relatou essa questão da luta das mulheres, que essa luta, esse feminismo,
surgiu como um feminismo branco, porque enquanto as mulheres brancas estavam lutando pelos seus direitos, as mulheres negras estavam cuidando dos filhos. Então, essa questão do suporte quanto mãe, quantas mulheres negras querem, podem, têm as condições intelectuais, ativistas, mas não tem um suporte, uma rede de apoio. Sim, eu me lembro, me tocou muito a fala dela, né? Quando ela na verdade, ela fez questionamentos, né? Quem dá o suporte para essa mulher que tem filhos e que esses filhos, né, precisam deste apoio, dessa rede de apoio. Essa mulher, ela quer chegar na própria política, por exemplo, ou quer acessar outros espaços, inclusive quando a gente fala de ocuparmos espaços de poder, e existe todo um sistema que impede, né? Todo um sistema, né, que impede. E aí eu fui embora para casa, a gente foi embora para casa, inclusive falando sobre isso, eu e as meninas que estávamos no mesmo carro. Nós fomos conversando e refletindo sobre isso. Nós temos uma forma de como a sociedade foi se estruturando, que foi nos coisificando, foi nos tornando como coisas, como algo insignificante, como pessoas que não precisam viver o amor, que não precisam viver a família, que não precisam viver a sociedade, que não precisam viver. Os outros precisam viver, os não negros, né? As mulheres, os homens brancos precisam ter lazer, precisam estar no mercado de trabalho, precisam se amar, precisam constituir família, mas nós não. Quando eu digo lá que eu preciso me reportar às mulheres da minha família, eu tenho um livro que é um resultado do meu mestrado, e eu relato lá a história da minha Dinda. A minha Dinda trabalhou numa casa de família quase 50 anos. E hoje ela é uma mulher de quase 87 anos, que nunca teve filhos, que a sua vida toda, quase a sua casa foi um quarto de empregada, e que eu não sei, eu tenho 41 anos, nunca vi a minha Dinda com um namorado, ela com um homem, nunca vi. Então a gente não tem direito a amar, a gente não tem direito a constituir nossas famílias, a gente não tem direito a viver em sociedade. Hoje ela vive numa casinha que depois que saiu do emprego, né, a própria família, né, acabou ajudando ela a ter um lugar dela, porque ela não tinha um lugar dela. Volta aquele papel de servidão. É sobre isso, entende? Então nós, mulheres negras, vivemos um feminismo muito mais complexo do que qualquer outra mulher, assim como as mulheres indígenas. E as próprias mulheres indígenas ainda apontam que o feminismo que elas vivem também é diferente do feminismo das mulheres negras. Então é uma complexidade muito grande, em que sim, nós sabemos muito bem as coisas que nos atravessam, mas o privilégio de ser branco e de ser branca muitas vezes impede de muitas mulheres entender este processo, né? Nós somos as que mais morrem, nós somos as que são mais violentadas, nós somos as que foram sempre, né, abusadas, os nossos corpos sempre foram violentados desde sempre, né? Então, historicamente, nós somos coisificadas. Nós somos tratadas como coisas, como objetos. Então, esse desafio da mulher negra de superar, de reescrever essa história, de ressignificar, é cotidiano. É todos os dias. Um exemplo bem prático para quem quiser visualizar, tem gente que gosta de visualizar as coisas, um tempo atrás surgiu nas redes uma postagem da propaganda da piscina da Amor, que tinha a piscina e uma família branca com pai, mãe e 2 filhos, e numa outra propaganda, a piscina da Amor, com uma mulher negra hipersexualizada, somente com um filho, sem marido. É isso, né? As ditas regras sociais. E a outra pergunta que também perguntou é quebrar o tabu na política, né?
Eu não sei se eu já vivi esse momento, mas eu tenho visto algumas evoluções. Eu não sei se eu, Grazi, já vivi esse momento de quebrar tabu na política. Mas eu acho que o fato de eu já me colocar à disposição para estar na política, para fazer qualquer mudança que seja, já é um quebrar, né? Como a gente quebra esse tabu. Porque nós mulheres não ocupamos, nós mulheres pretas não ocupamos esse lugar, né? Nós mulheres negras não estamos ocupando esse espaço. Hoje a gente consegue visualizar, houveram grandes evoluções. Não é à toa que nós elegemos uma bancada negra no estado para deputadas, né? Temos 2 mulheres deputadas, inclusive, né? Negras. Nós quebramos esse desafio, a gente rompeu, que era das minhas falas durante a campanha. Precisamos ter um parlamento onde as mulheres negras estejam presentes. Então, eu, como uma mulher negra que fui candidata a deputada federal, eu sabia muito bem da importância que era estar ocupando esse espaço. Eu não cheguei até lá, mas outras mulheres negras chegaram, né? Então, hoje a gente tem a Dayana lá, a gente tem a Reginete Bispo lá, nós temos a Denise lá, né? Nós temos já uma bancada negra gaúcha de deputadas ocupando esses espaços. E creio que cada vez mais a gente precisa ocupar. Mas eu acho que é isso, eu acho que de entender que chegar neste processo de dizer, bom, realmente eu preciso entrar na política, romper com alguns estigmas, romper com alguns paradigmas, romper com alguns estereótipos, foi um primeiro passo. E agora eu não volto mais atrás. Agora é só... eu vou seguir só encarando. Não tem mais volta. Para mim, agora é um processo sem volta. A não ser que mude radicalmente a minha vida. Mas, ao contrário disso, agora é entender que enquanto a gente não tiver com a caneta na mão e definindo o espaço de poder e como a gente quer a nossa política, a gente tem muito ainda o que fazer. Eu queria que tu deixasse um recado para aquelas pessoas que pensam ou dizem que lugar de mulher não é na política, de mulher negra não é na política. Queria dizer para essas pessoas que há um grande equívoco, né? E quero dizer que na política o nosso lugar, sim. E vou dizer por 2 razões. A primeira é de dizer que quando a gente não ocupa esses lugares, alguém vai ocupar, porque ele nunca vai ficar desocupado. E quando a gente não está lá, a gente não consegue fazer a luta necessária para que a gente possa colocar em pauta as nossas dificuldades, aquilo que nos atravessa, que são essenciais. Se nós não estamos lá para fazer essa roda girar, essa roda não vai girar. As pessoas podem se sensibilizar com aquilo que a gente vai apresentar, mas se nós não estivermos lá para fazer outros companheiros e companheiras refletirem sobre a importância, nós não vamos mudar essa lógica. E a representatividade, ela é fundamental. Não basta a gente só ter representante. Nós precisamos que esse representante efetivamente nos represente. A segunda questão é que nós, mulheres negras, podemos estar onde a gente quiser estar. A gente pode ocupar o espaço que a gente quiser ocupar. E não permita que alguém diga para você, como já me disseram, nunca vou esquecer no meu ensino médio, que infelizmente eu tive um professor que disse para mim que o curso técnico para mim era o suficiente. Nunca vou me esquecer. Nunca permita que alguém diga isso para você. Para mim serviu de alavanca de... eu queria reencontrar esse professor, né? Mas isso para mim serviu como incentivo para entender que eu não deveria parar por ali e mostrar para ele que aquilo que ele estava falando era possível de romper. Mas nunca permita que alguém diga ou defina o lugar que você deva estar, porque o nosso lugar é na política, é nos espaços de decisão, é executando, é legislando, é criando leis, é aonde você quiser estar.
Na hora que tu foi falar, me veio na cabeça e tu disse a palavra representatividade, que é tão importante, justamente para que as pessoas que estão vindo se espelhem. Que nem tu disse que a tua família, o que tu tinha de espelho que eram empregadas domésticas. E hoje as pessoas que estão vindo vão poder ver que a Grazi, ela é professora, a Grazi, ela é militante política, né? Quem sabe em breve um cargo, né? E eu queria que tu já deu um spoiler que tu vai continuar, né? Mas se tu quiser dar mais um spoiler de quais são os planos aí dentro da política para nós. Grazi, presidente? Não sei se presidente, eu acho que isso não, mas eu penso que... eu fico pensando, ainda tenho dúvida, se eu tenho mais contribuição executando ou legislando. Tô nessa dúvida. Eu não sei se eu tenho mais para executar ou legislar, mas, na verdade... existe sim o interesse, eu sempre digo para as pessoas que hoje eu me coloco como uma pré-candidata a vereadora, estou pré-candidata a vereadora, né? Penso que eu preciso viver momentos para, inclusive, aprender, e penso que a vereança é um espaço que a gente tem possibilidades de mudar a vida da comunidade. O vereador ou a vereadora, eles representam o povo, e para mim esse entendimento ele é muito, muito, muito potente, porque hoje a gente lida com vereadores e vereadoras que infelizmente governam pelo seu projeto e não pelo que a população precisa, e para mim isso está dado. Eu acho que nós precisamos de uma renovação profunda naqueles que legislam, profunda. Enquanto nós tivermos legisladores que defendem projetos que vão contra o que o povo necessita e que só beneficiam uma minoria, isso não rende. Então, eu acredito que se é para dar um spoiler, eu vou parar por aqui. Sou pré-candidata a vereadora, não falo mais nada. Tá certo. A gente vai te acompanhando, então. O nosso programa hoje foi muito além de política, a gente tem muito conteúdo e muitas interseccionalidades aí para pautar, né? Tanto na questão da educação, que nós viemos aí da mesma área, e outras pautas emergentes que são importantes a gente frisar, que tu trouxe para nós. Infelizmente, nosso programa está chegando ao final. A gente agradece muito a Grazi pela participação. Se tu quiser deixar algum recado. Eu quero agradecer o convite mais uma vez. É bastante importante quando a gente tem espaços para poder também falar, né? Mas eu queria dizer para cada um que está nos assistindo nesse momento, de lembrar que nós somos todos, sim, humanos, né? Mas a gente não deve desconsiderar que socialmente nós somos racializados, né? E nós precisamos, sim, entender e compreender que vivemos diferentes culturas, que vivemos diferentes trajetórias. E nós precisamos estar disponíveis a também se desconstruir. E esse processo de ocupar espaços de poder, ele está para todos nós, né? Às vezes eu me pego pensando, por que é tão difícil a gente ocupar esses espaços? A gente nem falou aqui, né? Mas para mim foi um grande desafio ser presidenta de um sindicato mulher negra. Foi um tremendo desafio. E vou dizer para vocês que é um pouco sobre isso. Isso nos mata aos pouquinhos, nos destrói, às vezes nos imobiliza, porque a sociedade lá fora não está preparada para isso. Então é isso, eu convido a cada uma a se preparar, porque a gente está chegando, a gente está ocupando esses espaços de poder, e nós não vamos parar por aqui, nós vamos ocupar mais espaços. Eu estou disponível para isso também, e tantas outras mulheres e homens negros que também têm o direito de estar onde quiserem estar. Muito obrigada. Então tá, gente. Agradecemos a audiência e a gente pede para que você envie esse vídeo para quem você acha que deve assistir, que vai ter interesse, que vai despertar uma curiosidade, levantar aí uma pulguinha atrás da orelha. E, novamente, muita gratidão.